Eu esqueço sempre, sempre, sempre. Ainda bem que não foi nada importante que a gente perdeu, tá? Vou começar um pouquinho atrasada aqui, mas vou partir desse ponto. Então, como eu estava falando dessa questão da atitude autocorretiva, quando a gente está num caminho, numa pesquisa, e a gente vai com os resultados preliminares, vai vendo que não está dando certo, né? A gente sempre tem duas opções, ou a gente vai corrigindo o rumo, né? Corrigindo a metodologia. No caso desse exemplo que eu dei, né? A gente está fazendo preditores de desempenho para as GPUs. Então, a gente vai lá no dataset inicial, com a expectativa de que o dataset esteja muito pequeno, que o dataset não seja significativo. Vamos voltar lá no ponto inicial, vamos coletar mais dados e vamos aplicar toda a metodologia de novo para ver se a gente chega em resultados melhores. Então, a gente tem essa chance de tentar corrigir o processo, né? Se corrigiu o processo e ainda está dando resultados ruins, às vezes a correção tem que ser mais como uma correção de rumo mesmo, né? Às vezes a gente tem que mudar um pouquinho as direções. E eu já vi até doutorados mudarem de rumo, assim, mudar mesmo, sabe? Mudar o foco completamente. Porque dependendo do que se considera como hipótese no início, né, não é que o orientador errou ou que o aluno fez uma pesquisa ruim. É que dependendo do que você está pesquisando, é difícil prever, mesmo onde se vai chegar. Né? Tem pesquisas que são realmente difíceis de se prever resultados, né? Então, é importante saber como, a que momento, né, e como corrigir os rumos da pesquisa para que a gente, de alguma forma, sempre tenha um resultado no momento que você precisa do resultado. Se é no final do mestrado que tenha resultados, no final do mestrado, no final do doutorado, né? E se for uma pesquisa que você tem a vida inteira para fazer, que é o que aconteceu com a grande maioria dos pesquisadores que tiveram as maiores, né, as maiores contribuições, elas não foram obtidas em mestrado e doutorado. As maiores contribuições foram obtidas com muitos anos de pesquisa, de pessoas que fizeram coisas que, se elas tivessem parado nos 3 primeiros anos, ou 4 primeiros anos, ou 5 primeiros anos, elas não teriam feito a descoberta final, não teriam resolvido o problema que elas conseguiram resolver. Elas só conseguiram, às vezes, até mudar o estado da arte, mudar o rumo da ciência, mudar o rumo da humanidade, porque elas seguiram por 20 anos, 25 anos, 30 anos, batendo na mesma tecla, né? Então, tem pesquisas que realmente são muito difíceis, né? Uma sensibilidade social, né? Isso aqui, lógico, não são todas as pesquisas que têm aplicação social imediata, tá? Mas muitas delas, a maioria tem que ter um apelo social, que eu digo assim, tem que ter um porquê você está realizando aquilo, sabe? Quando a gente fala social, não quer dizer que tem que ter um apelo social, ou que nós na computação não vamos trabalhar com áreas sociais de forma direta, mas tudo que a gente está fazendo, de alguma forma, vai chegar na comunidade, vai chegar na sociedade, de alguma maneira, né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade para ver se a gente vai estar fazendo bem, né? Se a gente vai estar contribuindo de fato, né? Então, essa sensibilidade social é sempre importante, né? E essa busca de ser útil, né? Para a sociedade, tá? Muita paciência, muita perseverança, não desistir fácil, tá? Eu conto a minha experiência com pesquisa começou no meu mestrado. Não, começou no meu TCC, mas eu fiz em teoria meu TCC. Né? Então, já foi um parto meu TCC, porque foi num problema que eu acho que ele era difícil demais para fazer num TCC. Tanto é que ele foi o mesmo problema que eu estudei no mestrado. E ele foi difícil demais para o meu mestrado. Então, ele acho que ele estava bem acima do que eu podia ter encarado, sabe? Aí eu terminei. O TCC eles aceitaram, porque, beleza, passou. Quando eu fiz meu mestrado, eu tive as 2 gravidezes do meu mestrado. Eu engravidei de uma no final do primeiro ano, e depois eu engravidei da outra 1 ano e meio depois. Eu tive as 2 em diferença de 2 anos, as minhas 2 filhas. Então, no finalzinho do meu mestrado, eu estava com a minha pequenininha, bem novinha, eu não tive licença maternidade, eu, ganhei a bebê, tinha que terminar a implementação, então eu implementava com ela no colo, assim, bebezinha, deitada no meu colo, assim, e trabalhando, e
E era um trabalho chamado Teoria das Quatro Cores. É um trabalho bem legal, porque uma hora eu queria que vocês, quem ainda mais gosta de teoria, assim, é legal de pesquisar. Não sei se alguém já ouviu falar, quem estudou grafos talvez tenha ouvido falar. Qualquer mapa, vou falar para vocês porque é uma teoria, assim, começou como uma teoria pura, né? Mas ela tem muitas... Oh, quem mandou ficar redondo? Vou tentar de novo aqui. O Marcelo já falou sobre, né? É o Marcelo que me orientou. Deixa eu ver se eu consigo não deixar redondos. Ó, faz de conta que isso é o mapa, tá, gente? Que o meu software manda em mim. Imagine que isso aqui é um mapa e que a gente tem regiões nele. Qualquer que seja o mapa. E quantas forem as regiões desse mapa, tá? Imagina que eu vou colorir esse mapa de tal forma a colocar uma cor numa região, como a gente colore países, né? Colocar uma cor aqui, no país vizinho eu não vou colocar a mesma cor. Vou colocar laranjado. Aí aqui na outra eu vou colocar verde. Aqui nesse outro eu vou colocar rosa. E assim por diante, tá? Aqui eu já posso colocar amarelo de novo, né? Ó, que não postou ali com o outro amarelo. E ali em cima eu posso colocar rosa. Há muitos anos atrás, teve uma demonstração bem curta, uma demonstração curtinha de que 6 cores seriam suficientes para colorir qualquer mapa. Tá? Alguns anos depois, tá? Não tão poucos assim, mas alguns anos depois, teve uma outra demonstração um pouquinho mais elaborada de que 5 cores seriam suficientes para colorir qualquer mapa, tá? Então, qualquer uma dessas duas demonstrações, elas se baseiam em a gente desenhar, para cada região, a gente desenha um vértice, cada região passa a ser um vértice, né? E a gente passa a ligar regiões que são vizinhas por arestas. Aí passa a ligar por aresta. Então, a gente forma um grafo. Né? Então, a gente, na verdade, quer colorir os vértices de um grafo. Né? Então, escrevendo isso na linguagem de teoria dos grafos, dá para colorir qualquer grafo, não, os vértices de qualquer grafo. Não é qualquer, né? É qualquer grafo conexo. Nesse caso aqui, um mapa seria um grafo conexo. Né? Eu não lembro, tinha mais propriedades desse grafo que eu não me lembro. Não era só... Ele não era só conexo, e ele também não tem cruzamentos, né? Repara que eu não vou ter nunca, né? Ele é planar, né? Um grafo planar, tá? Porque eu não tenho como ter, por exemplo, duas arestas assim, uma sobrepondo a outra, tá? O grafo é plano, por isso que é a ideia de mapa, tá? Né? Transformar um mapa num grafo vai deixar esse grafo planar. Então, aí, qual que é a minha pesquisa do mestrado? Uma conjectura foi aberta, não lembro mais o ano, tá? Na época eu lembrava tudo isso, né? Mas havia uma conjectura de uma pessoa que realmente era um estudioso da área e que pintava mapas, e ele dizia que 4 cores eram suficientes, e ele conjecturou isso. Somente 4, só que ninguém provava isso, ninguém conseguia provar que 4 cores eram suficientes para... pintar qualquer mapa, qualquer grafo, vértice de qualquer grafo planar. E aí, então, surgiram algumas provas, né? E o meu mestrado foi tentar validar uma delas, né? Tinha uma prova em 1970 e poucos, só que assim, a prova do teorema das 6 cores era curtinha, a das 5 cores tinha meia página, a das 4 cores tinha 50 páginas de um PDF, assim, de um arquivo, sabe? De 1976. Né? Então, o teorema das 4 cores era um monstrengo, assim, a demonstração.
muito difícil mesmo, né? Eu sofri. No TCC eu só estudei, no mestrado eu tentei validar, foi muito sofrido, e com duas crianças, né? Então, assim, na época eu fiquei super desmotivada com pesquisa. Eu falei, não quero nunca mais, cara. Acho que eu prefiro, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Mas, assim, pesquisa é muito difícil. Eu fiquei muito desmotivada mesmo. Só que eu sempre gostei muito de dar aula, né? Então, durante o mestrado, isso tudo eu trabalhava, tá, gente? Não era só ser mãe de duas crianças e fazer mestrado, não, tá? Eu comecei a trabalhar assim que eu me formei, no dia seguinte da minha colação de grau, comecei a dar aula na Facom como substituta. Isso foi em 1999. Então, como eu tinha duas crianças, eu tinha 22 anos, eu tive a primeira, eu não tinha muita opção de não trabalhar, não. Então, eu trabalhava, fazia o mestrado e cuidava das duas crianças, né? Então não dava para brincar. Então, assim, pesquisa na época me traumatizou um pouco, né? Falei, não quero mais não, isso aqui não é vida não. Só que aí depois, como eu gostava de dar aula, e eu fui vendo que dar aula está muito ligado com continuar estudando, que dar aula precisa fazer pesquisa e tudo mais, aí a gente começa a voltar, né? Os traumas vão passando um pouco, a gente começa a voltar a se animar e também mudei um pouco de área, né? Fui para uma outra área que eu achei um pouquinho mais aplicado, né? Então talvez a mudança de área tenha me satisfeito, né? Por isso que cada um tem que buscar aí um pouquinho, né? Que às vezes dentro da computação mesmo tem uma área que traumatiza, uma área que te satisfaz, uma área que, né, que te causa nojo, uma área que te causa paixão, dentro da mesma computação, né? Não precisa, às vezes, sair do curso ou sair da computação em si. Às vezes, aí dentro mesmo, vocês conseguem achar coisas que dão gosto e outras que não, tá? Não, eu não provei nada, viu, Chiu? Eu só validei, tentei validar a prova, cadê, ó? A prova já existia, sabe? O problema é que a prova ela não tinha sido muito bem aceita, porque o Caio disse que às vezes a mesma disciplina faz isso, é verdade, né? Mas tem disciplina que a gente gosta, às vezes muda o professor, né? Muda o contexto, muda a época, a gente começa a odiar aquela mesma área, né? Mesma disciplina. O Eduardo perguntou se eu provei, eu não provei nada, gente, mas impossível isso, né? O teorema estava provado, mas ele tinha essa demonstração de 50 páginas, e dessas 50 páginas, tinha umas etapas da demonstração que precisavam de programas de computador, porque tinha problemas difíceis, problemas NP difíceis dentro da demonstração do problema das quatro cores. Então, para solucionar o problema das quatro cores, tinha que solucionar outros problemas que eram difíceis, sabe? Então, eles usaram alguns programas de computador, e aí isso não pegou bem na comunidade, assim, não pegou bem no sentido de que, poxa, para eu entender sua prova, eu vou ter que programar, e os matemáticos não gostaram muito da ideia, né? Quer dizer, para eu entender sua prova, eu vou ter que confiar nesse seu programa. Então, o meu trabalho era entender a demonstração e pegar aquelas partes que eram feitas, né, computacionalmente, e replicar, né? Replicar. Só que aí, nossa, esbarra em 1 milhão de problemas, né? Porque replicar aqueles problemas que eram difíceis, tinha que ter um monte de técnicas de programação para poder fazer aquilo funcionar em tempo, tipo, antes do meu mestrado acabar, sabe? Tipo, antes das minhas filhas fazerem 30 anos, porque o negócio era difícil. E aí, se você não aplicar algumas heurísticas ali, não ia terminar nunca, porque os problemas eram difíceis, né? Problema difícil, se você aumenta o tamanho do problema, lá, o tamanho da entrada, o negócio descamba, né? O tempo de execução cresce absurdamente, né? Então, aí sofri pra caramba, acabei, né? Queria morrer no final, né? Matar alguém, morrer, sei lá. Você não sabe nem qual parte que você prefere, né? Mas depois vai recuperando. Né? Hoje já sou mais feliz, bem mais feliz com fazer pesquisa, né? E quero que vocês passem pelos perrengues e passem pela fase de se encontrar também, todos vocês. Com isso ou com qualquer outra área, né? Porque nada é fácil nessa vida, né? Se for fácil, é chato. Perguntas aqui, pessoal? Posso passar?
Posso ir adiante? Beleza. Tá. Aqui um ponto importante, pessoal, porque aqui vai meio que delinear o que a gente vai fazer em boa parte da disciplina, tá? A gente vai entrar daqui a pouquinho em cada uma dessas caixinhas aqui e a gente vai explorar com um pouco mais de cuidado, tá? Então, aqui é só uma visão geral do esquema de uma pesquisa, tá? Para fazer com que uma pesquisa dê certo, praticamente a gente passa por todas essas etapas, tá? Mesmo sendo pesquisas de áreas distintas, inevitavelmente a gente passa por grande parte dessas etapas e subetapas aqui. Se a gente pegar uma pesquisa da área lá da medicina, vai passar por, grosso modo, por todas essas etapas e subetapas aqui também. Tá? E depois, com calma, a gente vai passar em cada um desses tópicos, não hoje, né? Isso vai permear várias aulas, e a gente vai botar em prática algumas coisas dessas aqui. Tá? Inclusive, vou fazer isso com os trabalhos que vocês vão desenvolver, tá? Quem está fazendo TCC vai trazer seu próprio TCC e vou tentar aproveitar as respostas que vocês fizeram, deram naquela pesquisa que eu coloquei outro dia para vocês, tá? Vou esquematizar para atender vocês todos. A gente geralmente esquematiza uma pesquisa, né? Faz um esquema aí da seguinte forma, né? Primeira parte, a gente precisa ter um problema, tá? Isso parece fácil, porque o problema parece algo que tem de monte, mas saibam que não é fácil, porque quando a gente pensa assim, formular um problema, é difícil você dimensionar um problema, tá? Não é fácil para os nossos orientadores, por exemplo, quando vocês vão lá e falam com o professor, né? Mandam uma mensagem para o professor. Professor, estou querendo fazer um TCC na área de mineração de dados. O senhor tem um problema em aberto aí? O orientador não tem, assim, uma caixinha de problemas, sabe? Fácil. Assim, esses aqui são TCC, esses aqui são mestrado, esses aqui são doutorado. A coisa não é tão simples assim. Porque dimensionar se um problema num nível, a solução dele é num nível de TCC, ou se a solução dele é num nível de mestrado, ou se a solução dele pode ser no nível de doutorado, não é fácil, sabe? À medida que vai, por exemplo, para um doutorado, já começa a ficar super difícil de mencionar, né? Porque um problema num nível de doutorado tem que ser um problema, ou um problema novo, ou um problema, o que a gente chama de inédito, né? Ou um problema que até tem algumas soluções propostas por aí. Eu estou dizendo aqui no Brasil, nem aqui no estado, eu estou falando talvez no mundo inteiro tenha algumas poucas soluções e ainda assim você está querendo propor alguma coisa melhor, né? Então, para um doutorado não é tão simples formular um problema, né? Então, partindo do ponto em que a gente encontrou um problema, tá? E daqui a pouco vocês vão me trazer um, tá? Vocês vão pensar em um problema para a gente trabalhar durante o curso. Partindo, né, de um problema, no nível que for, tá? A gente vai precisar revisar o que a gente chama de estado da arte. Esse termo, estado da arte, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram e não sabem exatamente o que ele significa, porque é um termo esquisito, né? A arte, o que tem a ver computação com arte, né? Essa expressão estado da arte a gente usa para dizer qual é o estado da arte, qual é o estado daquele tópico, né, ou dos tópicos relacionados com aquele problema dentro do meio científico, né? Então, vamos supor que eu estou falando de predição de desempenho de GPUs, que é uma coisa que eu estou estudando agora, então eu consigo argumentar um pouquinho. Então, eu estou falando de predição de desempenho de GPUs. Eu preciso estudar qual é o estado da arte relacionado a esse problema. Eu preciso ver tudo que estão fazendo relativo a esse problema, né? E quando eu falo esse problema, eu não posso ser tão específica de predição de desempenho de GPU, exatamente o meu problema. Eu tenho que abrir um pouquinho o leque, né? Talvez eu tenha que olhar assim, desempenho de GPUs, né? O que estão estudando com relação ao desempenho das GPUs? Pode ser predição, mas também pode ser uma avaliação usando simuladores, talvez pode ser avaliação usando GPUs reais, né? Estão fazendo modelos matemáticos para
estimar o desempenho das GPUs, né? Então, eu não posso ser tão restrita no que eu estou chamando de revisão bibliográfica, tem que abrir um pouquinho o leque para eu estudar coisas um pouquinho mais abrangentes, mas eu não posso também, né, vazar demais aqui nessa revisão e começar a abrir o leque demais e minha revisão bibliográfica durar um ano inteiro, né? Então, a gente vai passar por um ponto aqui de revisão do estado da arte, que às vezes, tá? E se isso acontecer não é ruim, tá? Às vezes essa revisão do estado da arte, ou que a gente chama também de uma boa revisão bibliográfica, né? Faz com que você volte aqui e reformule o seu problema, porque de repente você vai lá no estado da arte e você vê que aquilo ali já está arroz com feijão, sabe? O seu problema já foi solucionado de novo, melhoraram e já tem... Ninguém vai querer saber mais do seu problema, né? Já tá fácil já. Então, você vai, reformula o problema e volta a revisá-lo. Então, às vezes, a revisão gera uma reformulação do problema até que você fique satisfeito com o problema, né? Tem um problema claro para resolver, um problema significante, relevante, tá? Então, uma hora que ele fala assim, não, beleza, gostei do problema, tem uma revisão bem feita já, que depois a gente vai estudar essa revisão, como fazer, né? Ela não pode ser só uma sequência de leituras loucas, assim, e sem... Porque se você começa a ler loucamente, você fica maluco e não chega a lugar nenhum, né? Você começa a ler um artigo, desse artigo ele tem 30 citações, né? Ele tem 30 referências bibliográficas, dessas 30 você não sabe para onde vai. Se você ler as 30, você pega a primeira que também tem 30, sabe? Você não sabe se você faz uma busca em profundidade, uma busca em largura naquelas revisões bibliográficas, e quando você vê a sua árvore de referências, tem 700 artigos. Aí você faz os cálculos e vê que você não vai terminar nunca, né? Então, a gente vai ter que ter um método para isso, uma metodologia clara e eficaz, né? Para a gente poder fazer uma revisão bibliográfica suficiente, tá? Beleza. Fizemos a revisão, né? Já temos um domínio do tema a ponto de conseguir argumentar. Você consegue conversar sobre o tema. Você consegue falar assim, é o seguinte, olha, eu estou propondo tal problema e já me deram, olha, eu li tais coisas aqui, eu já estou enxergando aqui, ó, fulano resolveu de tal jeito, olha, aquele grupo lá da França fez tal coisa, mas não achei muito legal, porque eles usaram um simulador que é antigo, ou usaram um simulador que não tem mais nenhuma versão, não tem uma versão nova há 8 anos, né? Isso não tá legal, né? Pararam de atualizar aquele simulador, então essa solução deles não vai para frente, ou então, sei lá, ó, pessoal lá, os chineses têm uma solução que é muito boa, né? Mas eles não disponibilizaram o código-fonte para a gente avaliar. Então, também não gostei muito disso, porque eu não vou poder comparar com a minha. Então, você começa a ter uma visão geral, né? Você começa a conseguir argumentar sobre as soluções, né? Você não sabe os detalhes, mas você já tem uma visão geral, né? Aí você começa a construir as suas hipóteses, né? Que seria assim, olha, puxa, como que eu acho que eu vou solucionar o problema? Ou como que eu estou intuindo que o problema, né, pode ser resolvido, né? Vou começar a fazer algumas o que seriam as hipóteses, né? Olha, algumas relações, né? Talvez tal coisa tenha relação com tal coisa, e a gente começa a argumentar e criar o que no final, se for uma tese de doutorado, vira tese de doutorado, que vira aquele documentão, né, que a gente chama de tese de doutorado, deve ter partido de hipóteses, né? Ou uma grande hipótese, sabe? Ou, né, se for um trabalho menor, pode ser várias pequenas hipóteses, mas a gente tem que ter claro quais são as nossas hipóteses, né? Ou a hipótese principal do seu problema, né? Do seu trabalho. Né? O que você supõe que vai, até onde você supõe que vai chegar? A partir daqui, ó, você vê até aqui a gente só planejou, né? A gente está só planejando, só no mundo das ideias por enquanto, né? Então só pensando a respeito. Né? Agora a gente vai determinar o nosso plano. Agora a gente vai botar esse plano em papel, sabe? A gente vai escrever a respeito dele,
sabe? A gente vai definir algumas coisas sobre ele. Aí agora é que começa a ficar, tomar forma, né? É agora que começa a ficar legal, começa a parecer que está acontecendo alguma coisa, sabe? Essa hora que se é um trabalho, por exemplo, de TCC, é a hora que você já está perto você já está quase no final do seu TCC, você já está escrevendo até, sabe? Você já está implementando e escrevendo. Se é o teu mestrado, você já está qualificando, né? Porque você não está implementando ainda, você já está qualificando, você já está escrevendo bem sobre como você vai fazer as coisas, sabe? No doutorado também, já está numa etapa de qualificação aqui, tá? Você vai determinar o seu plano. Tá? Nesse plano, geralmente tem uma boa justificativa. Essa boa justificativa você tira lá de cima. Essa boa justificativa você consegue, ó, a partir de tudo isso que você tirou daqui, né? Tanto da formulação do problema e da tua revisão, você consegue escrever uma boa justificativa, tá? Lá das suas hipóteses também. Tá? Seus objetivos, né? Muito claros. Geralmente a gente tem um objetivo geral, sabe? Um principal, e depois objetivos específicos que vão delineando etapas do seu trabalho, né? Método ou metodologia e os resultados esperados, tá? Eu sempre escrevo para os alunos, os meus alunos de qualquer pesquisa aí, eu sempre coloco para eles isso aqui, ó. Aqui na justificativa, a gente responde por quê. Por que você vai trabalhar sobre esse assunto? Por que você vai fazer essa pesquisa, tá? Nos objetivos, você responde o quê? O que você vai pesquisar? O que você vai fazer? Ah, o que você vai implementar? O que você vai entregar no final? E no seu método, você responde, nesse textinho do método ou da metodologia, você responde como você vai fazer, como você vai alcançar aqueles seus objetivos, né? Eu vou usar um simulador, eu vou usar um cluster, eu vou, sei lá, comparar esse algoritmo com aquele. Como? O como é na metodologia. E os resultados esperados, né? Essa parte é bem fácil, até porque esses resultados esperados, eles vêm do seu objetivo, né? Você só rebate os seus objetivos no final, tá? Geralmente, seu objetivo é desenvolver um simulador para tal coisa, o resultado esperado é o simulador desenvolvido, né? Então, às vezes, a gente nem coloca essa parte de resultados esperados, porque fica até repetitivo. Tá? Mas dependendo do trabalho, é até obrigado, às vezes, colocar, tá? Os resultados esperados do seu projeto de pesquisa e tal. Mas principalmente esse, o porquê, o que e como. Isso dá Nossa, quando a gente consegue responder essas 3 perguntas, qualquer um de nós, o orientador, o aluno, já relaxa, assim, sabe? Você defende a sua qualificação, você já está perto de terminar seu TCC, você já relaxa, porque você já entendeu todo o processo. Para vocês verem como o mais difícil da pesquisa não é implementar a sua solução, é entender toda a sua solução, entender todo o processo. Implementar é a parte final, sabe? É como um pianista que vai tocar uma música lá. Vou dar uma partitura de Chopin para o pianista tocar. E a gente só vê o pianista tocando Chopin lá no final. Lá na apresentação dele, ele está tocando uma música de Chopin. Você fala, nossa, que lindo, né? A apresentação de Chopin dele. Quão difícil é ele tocar Chopin? Ele vai falar assim, não, difícil não é tocar Chopin. Difícil é que eu fiquei 10 anos treinando para tocar Chopin. Então, ele vai falar, eu fiquei 10 anos estudando muitas horas por dia para chegar hoje, pegar uma partitura de Chopin e tocar. Então, a gente chegar aqui e ter essa visão da pesquisa já pronta é o trabalho mais difícil. Implementar é o resultado, né, de tudo que você já aprendeu. Implementar é a parte mais fácil, né, a parte braçal do problema, né? O planejamento é a parte da ideia, tá? A parte mental, a parte organizacional, tá? Que vocês certamente precisam estruturar, que é a parte que a gente tem mais dificuldade no começo, tá? Não sei se vocês concordam comigo. Se eu pedir para vocês implementarem aqui alguma coisa, eu der um enunciado pronto, vocês implementam agora.
Se eu pedir para vocês fazerem isso aqui que eu estou falando sobre um problema, eu tenho certeza que vocês travam. Vocês concordam comigo ou não? Ver se é real ou não. Que vocês estão muito mais treinados na implementação, né? Falar assim para vocês, implementem aqui escrevam um algoritmo, escrevam um programinha em Python, em C, em Java, no que vocês quiserem que resolva esse problema aqui, ó. Faça uma soma num vetor dos elementos pares de um vetor. Ponto. Aí, beleza. Agora, se eu falar para vocês formulem um problema que precise de uma soma dos elementos pares do vetor e faça todo esse processo aqui, aí trava todo mundo. Trava todo mundo. Porque é muito mais difícil você formular um problema que precise de uma soma de vetores, a gente vai ter que procurar, né? Revisar, construir hipóteses, determinar um plano, escrever porquê, lá, e no final a implementação ia ser o finalzinho, sabe? Então, o planejamento, a escrita, essa é muito mais difícil do que a implementação, tá? Depois disso, ó, é a execução do plano. Tá? A execução do plano é essa etapa que eu estou falando para vocês, que tende a ser a mais... eu não digo assim que ela é fácil, tá, gente? Porque talvez eu esteja simplificando uma parte que não é tão fácil assim, mas se ela for do TCC, eu acho que ela é fácil. Geralmente é a parte mais fácil do TCC, tá? De um doutorado, ela não é a mais fácil, porque doutorado o pessoal pena nessa etapa aqui, porque está fazendo coisas que são muito pesadas, às vezes, demora 2 anos nessa etapa, sabe, de execução, fica coleta de dados, tal. Então, dependendo do nível, né, de profundidade da pesquisa, a execução do plano não é tão simples assim, mas geralmente ela envolve você coletar dados, né, se são pesquisas que envolvem, por exemplo, machine learning, que precisa de dados, né, dataset, a gente vai precisar coletar dados de alguma maneira, né, os dados podem ser públicos, os dados podem ser coletados por simulador, sei lá, de alguma maneira a gente vai ter que coletar dados, implementações, analisar e interpretar resultados das nossas implementações, aí a gente aqui é péssimo, gente, eu acho que aqui é onde a gente faz as cagadas maiores. Sabe o que acontece? Eu falo a gente, computação, tá? Eu tô falando a gente, eu e vocês. A gente, computação, a gente faz isso aqui, ó. A gente implementa, usa as melhores técnicas de implementação que a gente pode, gera os gráficos lindos e não sabe explicar lufas, nada. A gente não explica nada dos gráficos. A gente bota uns gráficos lá e trava de novo. Então, se funcionou, tá ótimo. Implementou, ótimo. Rodou, ótimo. Pega aqueles dados de entrada, rodou, belezinha, bota nos gráficos e não mexe, né? Aí você bota nos gráficos ali, aí você não sabe analisar direito. Aí aqueles gráficos ficam lá no seu artigo ou no seu relatório, na sua dissertação, e você não sabe interpretar o que está ali. Tá faltando, né? Às vezes falta estatística, porque a gente não usa muito, a gente faz probabilidade estatística na graduação de uma maneira muito simples, a gente não tem base estatística, talvez, para fazer grandes análises muito profundas das pesquisas, né? Aplicar uns métodos estatísticos corretamente. Às vezes, nossos testes são muito vagos, por exemplo. Isso a gente já fez quem fez ARC 1 comigo, a gente discutiu ARC 2. A gente discutiu bastante sobre desempenho de processadores, né? A gente avalia processadores. Como que a gente avalia desempenho de processadores, né? Você coloca programas para rodar num processador. Aí existem tantas variações no desempenho, né? Numa execução e outra, que para que aqueles dados que você está coletando, né? Você roda o programa uma vez, ele te devolve um tempo X, roda o mesmo programa na mesma máquina de novo, te devolve um tempo Y, porque está tendo interferência, né? Então, para que aquela informação X e Y ela tenha relevância, você precisa rodar muitas vezes, né? Quantas? Então, tem que ver estatisticamente quantas vezes eu preciso executar isso aqui
eu tenho que analisar desvio padrão, essas coisas, variância, para poder saber, olha, com 6 execuções, 5 execuções, tá ok. Os meus dados estão aceitáveis, né? Eu posso fazer análise com eles aqui que eles estão corretos, aceitáveis, né? Então a gente precisa conseguir analisar todos esses dados que a gente está coletando, né? E planejar direitinho os nossos experimentos. Né? Senão, no final das contas, tudo isso que a gente fez até aqui, você está jogando dados imprecisos no meio acadêmico, sem significância nenhuma, mais um lixo no meio científico, no meio de tantos, né? Porque o que mais tem é coisa que não serve para muita coisa, né? Não serve para nada. Então, às vezes a gente joga mais um, né? Então, só para que não seja mais um, é só a gente fazer um trabalho bonitinho. Ele pode não ter grande relevância, não tem problema. Ele pode não mudar o estado da arte, não tem problema nenhum. Mas ele está correto? Tem uma metodologia aplicada corretamente? Tem. Ele serve para a ciência, porque ele é um trabalho bem feito. Ponto. Tá? Então, ele só precisa estar com a metodologia bem aplicada. Tá? E geralmente a gente valida isso no final. A validação é uma forma da gente... a validação, quando é possível, você comparar com outro para dizer, olha, o meu é melhor ou é pior, né? Quanto que ele é melhor ou quanto que ele é pior, né? Se for possível comparar, ótimo. Se não for possível comparar, às vezes a gente só faz... não é comparações com ele mesmo, mas às vezes comparações com o ambiente que você tinha, com a sua contribuição e sem a sua contribuição. Né? Então, você não pode comparar com outra ferramenta, mas você compara com um ambiente sem aquilo que você está propondo e com aquilo que você está propondo. Né? Por exemplo, você implementou um novo algoritmo, né? Então, de repente, você compara o seu algoritmo com o antigo. Tá? Ok. Agora, você não tem um antigo, você criou um algoritmo novo, então é um ambiente antigo sem essa sua solução e agora com a sua solução. Né? Então tem que achar uma forma de validar, né? de demonstrar que aquele resultado é válido. Tá? E aí, eu não coloquei aqui, mas geralmente a pesquisa em si termina aqui, mas a gente sempre tem um passo final que é tentar colocar isso em algum meio, publicar, tá? Tentar deixar isso disponível. Se é um TCC, disponível dentro de uma biblioteca da universidade. Se for um TCC que deu bons resultados, o orientador tentar publicar isso em algum workshop, alguma conferência da área. Se é um mestrado, tem que ter um repositório de mestrado, ou uma conferência, ou um journal, uma revista. Tá? Se é de doutorado, é obrigado a publicar, porque senão você não defende doutorado sem publicações de nível bom. Tá? Se é um pós-doutorado também. Tá? Então, no final das contas, você tem que devolver isso para a sociedade, né? Devolver isso de alguma maneira para mostrar que você, no final, contribuiu com esse estado da arte de alguma maneira, tá? Esse é a gente vai trabalhar esse plano aqui durante uma boa sessão aí da disciplina, tá? De maneira prática, pessoal. Eu espero que a gente consiga fazer isso de uma maneira prática. Vocês vão fazendo isso aqui passo a passo com um problema que vocês vão definir, tá bom? Vou forçar a barra um pouquinho aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre relevância, tá? Ou, no caso, a falta dela, tá? Só para mostrar para vocês que, às vezes, na hora que a gente vai escolher objetivos ou resultados, analisar resultados, né? A gente forçando a barra, né? Sobre relevância, né? O que vocês acham disso aqui, ó? Eu vou abrir para vocês mesmos, tá? Vocês mesmos aí falarem alguma coisa. Um dos objetivos da pesquisa é investigar a predisposição que as pessoas possam ter para sofrer acidentes de trabalho. O que vocês acham dessa pesquisa? Ou desse objetivo da pesquisa? Vocês acham relevante, irrelevante? O que vocês acham? Talvez que palavra que não ficou legal aqui, ou que...
que vocês acham, pessoal? Voltem, meninos, por favor. Muito específico. Esse predisposição é perigoso. Eu também, eu concordo com o Caio nessa questão da predisposição. Porque quem que tem predisposição para sofrer acidente de trabalho, gente? A pessoa fala assim, ó, eu sei lá, investigar a possibilidade das pessoas sofrerem um acidente de trabalho ou a probabilidade de sofrer acidente de trabalho nesse ambiente, tudo bem. Agora, a predisposição é como se fosse assim, as pessoas estarem predispostas, né? Tá dando a impressão que as pessoas, você vai investigar se as pessoas estão predispostas. Me pareceu uma coisa assim, tipo, pã? Será que é relevante isso? Para mim, que isso aqui não vai chegar a lugar nenhum, ninguém está predisposto. Não parece, né? Pelo menos, né? Não acho que seja muito relevante. Então, meio fora, né? Parece meio fora. Eu acho que é a palavra aqui que ficou ruim, né? Talvez trocando a palavra já faça outro sentido e aí ela fique legal. Tá? Mas predisposição não ficou legal. Se for predisposição no sentido mesmo, falar assim, da própria pessoa, estou predisposta a sofrer um acidente de trabalho, não faça essa pesquisa, gente, porque ela não faz o menor sentido, né? Agora, e esse daqui, ó? Verificamos que 99% das pessoas que sofreram acidentes de trabalho tinham comido arroz com feijão ou arroz e feijão na última refeição. É um resultado, tá? Não é um objetivo. O Juliano falou, é um suicida. Pode ser, né? Tipo, ele podia mudar, né? Investigar, sei lá, a tendência suicida das pessoas no trabalho. Vamos lá no resultado, tá? Agora não é no objetivo, tá? 99% das pessoas que sofreram um acidente de trabalho, ele avaliou todos, né, que sofreram acidente de trabalho lá na pesquisa dele, e chegou com esse resultado, dentre outros resultados, chegou com esse resultado. 99% das pessoas que sofreram acidente de trabalho tinham comido arroz com feijão na última refeição. Isso significa alguma coisa de fato? De fato, né? Então, assim, tá, 99%, será que ele quer chegar, que conclusão que ele quer chegar com isso? Arroz com feijão causa acidente de trabalho? Né? Será que é essa a informação que ele quer, né? Ele está relacionando duas coisas que não têm relação aparente, né? Elas não têm relação aparente. 99% das pessoas que sofreram acidente de trabalho estavam em pé, exatamente. A que estava sentada foi um acidente com a cadeira quebrou e caiu, a única, né? Então, aqui eu forcei a barra, gente, mas eu juro que tem coisas muito piores por aí se a gente for procurar, sabe? Porque as pesquisas às vezes ficam bem mal feitas, sabe? Nos seus resultados ali. É que às vezes não é tão óbvio quanto arroz com feijão, porque arroz com feijão é uma coisa que qualquer um entende. Mas às vezes é num termo técnico que um não entende, mas que o outro entendido vai falar, gente, isso aí não tem relação nenhuma, zero relação, sabe? Zero relação. Então, não é significativo, sabe? Isso não é significativo. Tá? Tem que alguém revisar e falar assim, meu filho, isso aqui não faz o menor sentido, tá? Podia ser 100%, sabe? Não é significativo, né? Sobre a conclusão final a partir dos resultados. Logo, arroz com feijão causa... arroz e feijão causa acidente de trabalho, né? Então, no final, você quer concluir alguma coisa com uma estatística resultante da sua pesquisa que não tinha relação nenhuma, tá? Então, são coisas que a gente, na nossa pesquisa, relações similares a essa a gente pode cometer. Erros assim a gente pode cometer o tempo todo, tá? Talvez não tão forçados assim, mas a gente comete, tá? Temos que cuidar, tá? Então, coisas que a gente não pode cometer, tá? E aqui são atitudes que a gente tem que tirar da pesquisa, tá? Nós não podemos ser dogmáticos, tá? Enfiar um negócio na cabeça. Dogmático é aquela pessoa que tem um dogma, que tem
uma ideia fixa, não explicada na maioria das vezes, ele só enfiou aquilo na cabeça e ele não tira aquilo da cabeça. Se ele já entrar na pesquisa com isso, não está entrando direito, tá? Então, ele tem que estar aberto. É igual fazer pesquisa, assim, eu quero que esse remédio cure essa doença. Eu quero que cure, ponto e acabou. Se não cura... Exatamente, igual as experiências dos terraplanistas. Desculpa se tem alguém que curte as teorias dos terraplanistas, mas acho que todas, não tenho certeza se todas, mas a grande maioria das que eu vi até hoje, elas são elas são sempre elas tipo assim, a experiência só serve, a experiência já é escolhida para mostrar o que eles querem, assim, não é uma experiência aberta para se definir algo. Parece que é sempre uma experiência dogmática já. Ela tem que estar demonstrando a Terra plana, né? E se ela der errado ali no final, eles têm uma explicação mais esdrúxula do que a primeira, sabe? Dá raiva no final das contas. Pelo menos os que eu já assisti até hoje foram assim. Impaciência, né? Querer rápido, não adianta querer rápido, né? Tem algumas pesquisas, pessoal, que na nossa área a gente tem outros problemas, né, diferentes. Depois eu vou citar, mas tem umas pesquisas que área que nem a minha filha estava fazendo uma iniciação científica, que ela colocava as bactériazinhas lá no meio lá, que era para cultivar as bactérias, né? E aí tinha que esperar crescer, né? Tem que ter paciência, porque o negócio cresce no tempo dele, não é no tempo que a gente quer. As bactérias cresciam no tempo delas lá, demorava um tempo e tal. E todo dia tinha que ir lá olhar se estava crescendo, se não estava. Um dia, o equipamento onde elas ficam lá, que eu acho que é um equipamento que mantém uma temperatura, quebrou, aí morreu tudo, morreram todas. E aí, nossa, né, tem que recomeçar, né, tem esses problemas, né, tem que ter essas paciência e ainda resignação para aguentar começar de novo. Falta de foco, né? Falta de foco é uma coisa, pra gente é super grave, viu? Porque como a gente consegue mudar muito rápido, né? Eu tô implementando isso aqui, ó. Puxa, mas e se eu trocar agora? E se eu resolver agora, ao invés de resolver esse problema aqui, ó, deixa eu mudar um pouquinho, espera um pouquinho aqui, vou tentar isso aqui. E a gente ficar nesse pinga-pinga, a gente não faz nada, sabe? E é muito comum na nossa área. Exatamente porque a gente consegue mudar e software é uma coisa barata, você deixa parado aquele software, começa outro, e isso não custa, né? Você faz uma cópia de um software para o outro e modifica o outro, sem custo, né? Coisa que você não pode fazer em outras áreas, né? Não copio o rato, né? Tipo, o rato que tá apliquei um negócio ali, o rato tá demonstrando um tumor lá, eu não posso simplesmente fazer um clone do rato para tirar o meu foco, né? Daquela pesquisa e aqui eu vou tentar outra coisa, né? A gente pega esse software, copia para cá e faz outra coisa aqui. Então, para a gente é fácil perder o foco. Então, a gente tem que cuidar para a gente não fazer isso, porque quando a gente perde o foco, a gente não faz nada. No final das contas, a gente não termina nada, né? E a gente precisa começar e terminar, né? Um projeto de cada vez. Tá? Falta de ética, tá? Falta de ética, a gente vai estudar mais para frente alguns códigos de ética, tá? E isso aqui também é uma coisa que tem coisas objetivas na ética, mas tem coisas subjetivas também, né? Porque a ética, ela esbarra em determinados preceitos morais e outros culturais também, assim, que envolve, às vezes, o que parece tranquilo para um, para o outro não é. Então, tem hora que confunde um pouquinho a ética, principalmente nessa época que a gente está hoje, que a computação está muito envolvida, né? Com mídia, com fake news, com muita coisa na rede, então a gente tem que tentar entender em que mundo que a gente está entrando, sabe? Principalmente quem vai trabalhar um pouquinho mais nessa área. Né? Desinteresse por problemas sociais, tá? É uma coisa que se isolar também, né, das questões sociais totalmente, né, e fazer pesquisas completamente isoladas, né, que não tem nenhum fundamento social,
nenhuma aplicação zero, também não faz muito sentido, tá? Beleza. Gente, olha, é o que eu queria, que era isso aqui era o final daquela introdução, eu vou parar por aqui, tá? Vocês não precisam fazer essa opção 2, eu vou deixar de segunda para sexta, passar outra atividade para vocês, tá? Sempre vou deixar de segunda para sexta, porque o final de semana vocês não tenham atividade, e semana que vem a gente entra nesse próximo tópico aqui, que eu nem sei se eu coloquei no slide lá no AVA para vocês, mas se eu não coloquei, eu coloco, tá? Que é mais umas classificações das ciências e complemento mais o material depois, ok? Dúvidas? Alguma reflexão? Alguma observação, turminha? Olha, só para... isso aqui eu vou deixar gravado, porque alguém pode assistir e já ir se preparando também. O que eu pretendo fazer com vocês é o seguinte. Eu gostaria que tivesse um grupo grande na turma que tivesse fazendo TCC. Seria ótimo, porque daí a gente pegaria o próprio TCC de vocês e eu faria o TCC de vocês junto com vocês, né? Durante a disciplina. Então, eu pegaria o texto de TCC com vocês e ajudaria na escrita, né? Pegaria desde o resumo, a gente incorporando o texto. Lógico que a parte de implementação, se vocês ainda não tivessem feito, a gente não ia poder argumentar, escrever resultados, essas coisas, mas pelo menos tudo aquilo que fosse possível, a gente já ia escrever, né? Mas eu vi que tem pouquíssimos alunos que já fizeram, que estão fazendo o TCC, né? Ou que pretendem começar o TCC esse semestre, né? Então, a gente vai ter que fazer uma pesquisa, não vou dizer fake, mas escolher uma pesquisa que não vai ser um TCC, talvez, de vocês. Pode até se tornar um TCC de vocês, se vocês quiserem, né? Nós não podemos garantir que um professor vai topar depois pegar aquilo ali como um TCC, né? Porque não podemos garantir isso, mas não custaria nada vocês, talvez, conversar com alguém e já tentar delinear. O que vocês poderiam fazer, né? Quem tiver interesse pode pegar um tema, né? Conversar com um professor da área. Né? Professora, olha, eu tô trabalhando com a Liana lá em metodologia. Se quiser, me coloca na conversa, porque daí eu incentivo. Né? Tô trabalhando com a Liana lá em metodologia. Se a gente formalizar o TCC esse ano, e aí eu preferiria até que formalizasse, porque eu acho importante essa formalização, porque vocês se dedicam mais, sabe? E o professor também. Né? E aí a gente começa a fazer as etapas iniciais. Vamos fazer a revisão bibliográfica juntos, vamos escrever os objetivos, vamos escrever talvez a metodologia, e aí no ano seguinte, né, no segundo semestre, quer dizer, primeiro semestre do ano que vem, vocês encaram com o professor lá a parte grossa, né, a parte da execução do projeto ali, implementação e os resultados finais. Mas daria para vocês fazerem toda essa etapa durante esse semestre agora. Essa é uma opção, tá? A outra opção é fazer de uma maneira mais light, menos vinculada aí com o TCC, e vocês escolherem um problema que vocês gostem, sem nenhum outro professor envolvido, e nós vamos fazer um texto do início ao fim, até onde a gente conseguir, né? Só que a diferença é que isso não tem garantia nenhuma de se tornar um TCC no final, né? Porque daí garantir que um professor vai aceitar depois seria muito. Mas vocês podem, de qualquer maneira, ir pensando no assunto, tá? Tanto para se tornar um TCC, quanto para não se tornar um TCC, vocês vão ter que pensar no assunto, tá? Tá. Caio, não precisa, pode falar com o Vitor. E mesmo assim, as ICs, pessoal, a gente está com muita dificuldade de IC nessa pandemia, diminuiu muito, muito a questão das bolsas, os projetos de pesquisa, deu uma decaída muito grande das ICs, né? Eu não sei nem se IC voluntário, como que está acontecendo, tá? Mas de qualquer forma, se não der para fazer IC, faz TCC de uma vez, Caio. Fala com ele para fazer TCC. Escolhe lá, pega com ele lá um tópico, fala, me arruma um tema aí, professor, e se a gente vai estudando ele aqui.
né? Você vai trazendo material, a gente vai fazendo revisão. Isso, e ser iniciação científica. A gente tinha mais, né? Na época presencial, tinha bolsa, tinha, quando não conseguia bolsa, às vezes fazia voluntário. Agora tá, a distância, assim, tá muito mais difícil, né? Escolham alguma área. Primeiro, da área vocês escolham um problema e vão pensando nele. Daqui a umas 2 semanas eu vou pedir para vocês trazerem um problema, tá? E aí a gente, nesse problema, a gente vai começar a trabalhar nele. Vai valer cada entrega, né, que vocês vão fazendo. A gente vai, por exemplo, estabelecer hoje, vamos ver como que a gente vai fazer introdução. Né? Ou então vamos começar pela revisão bibliográfica. Vamos escrever a revisão bibliográfica. Na semana que vem vocês vão me trazer uma revisão bibliográfica desse tema. Né? Então aí vocês vão pesquisar e vão trazer a revisão. Eu vou corrigir a revisão de vocês e vou devolver para vocês. Tá? Eu vou fazer isso, nem que eu tenha que cancelar uma aula para usar o tempo da aula para corrigir e devolver para vocês. Tá? Porque se eu não corrigir, não vai adiantar nada ter essa entrega, tá? Eu tenho que corrigir. 4 semestres. Caio, daqui 4 semestres tem que estar formado, Caio. Folga não. Vamos fazer a chamada, que eu já tinha esquecido também. Vocês podem me lembrar antes da chamada, tá? Porque eu esqueço também. Vou colocar na tela aqui. Frequência por aula. André Fernandes, Bruno Iude, Caio Costa. André tá aí também. Caio Costa, Cássia, Denison, Eduardo, Fernanda. Tá. Gabriel, Gregório, Guilherme, Gustavo Eide, Gustavo Felipe, Henrique, ó, Henrique e o Juliano, Juliano, Júlio César, Leonardo, Leonardo Felipe, Lucas de Ávila, Luiz, não sei falar seu sobrenome, Luiz, e o outro é Luiz José. Lucas de Ávila está presente, beleza. Marcos Vinícius, Otávio, Pedro, Rafael, Sandy, Tiago e Vitor. Beleza. Tá joia, pessoal. Então, vou liberá-los. Ah, Guilherme, eu já vou voltar ali, tá? Já coloco o seu. Liberados, tá? A gente se vê na segunda-feira. Abraço para vocês. Bom final de semana, tá? Descansem. Ah, vocês estão sabendo que já está vacinando, né? A idade de vocês. Pode sim, Caio. Fico aqui esperando, tá?
Aí, tá me ouvindo? Tô sim. Porque assim, que você falou de TCC, é um pouquinho complicado, né? Fazer um TCC com o Vitor, não sei como que é as disciplinas, eu sei que o pessoal sofre. Então, supostamente, você já me deu umas boas duras em questão de matrícula, por exemplo, de você pegar minha seleção, eu estar pedindo optativa já estando com 10 disciplinas selecionadas já. Isso. Já aconteceu. O que acontece? Eu poderia formar regular? Poderia. Só que assim, no meu nono semestre, eu faria aquela loucura de fazer o oitavo e o nono, não inteiro de uma vez, mas praticamente de uma vez. Aí no décimo, ficaria aquela coisa horrorosa de assim, você chegou no último semestre da faculdade, mal tendo experiência com as coisas, só se matando de aula e também querendo se matar. Brincadeira, essa parte é brincadeira. Não, eu acho que não compensa. Não, o que eu vou falar? Como essa é realmente as áreas que eu tenho interesse acadêmico, não só acadêmico, mas de trabalho, são as do Vitor, eu peguei esse semestre para supostamente concluir esse quinto, sexto e sétimo semestre, que eu tenho 2 de cada semestre mais ou menos, e eu vou estender meu curso em talvez no máximo 2 semestres. Aí eu pegaria esse último ano que eu teria para focar totalmente em IC com ele e no TCC. Sim, ó, tô com o teu histórico aqui, tá? Acabei de abrir. Consegue Você tá compartilhar fazendo isso? 5, né? Tá fazendo eletrônicos e controle, as duas com o Vitor, né? Laboratório de hardware e química. Química é só porque estava de tabela e laboratório de hardware porque é outra área que eu tenho interesse. Você fez boas escolhas, porque você está fazendo 3 disciplinas fáceis e 2 pesadas. E as duas pesadas, no caso, são de interesse e juntam com o laboratório de hardware, que era de eletrônica e de hardware que eu gosto. Certo. O bom, melhor seria se você não tivesse feito hardware agora e fizesse presencial ano que vem. Mas daí ia ficar na dependência também de colocar outra coisa no lugar agora, sabe? Daí complicado também, né? Mas não sei se vai fazer tanta diferença também, viu? Que só faria muita diferença ela ser presencial, dependendo do professor, sabe? Com o Renan não ia fazer muita diferença ela ser presencial. Vai faltar você fazer MCAP no ano que vem e SAI. Na verdade, o que eu iria fazer, eu daria considerando que eu formaria ano que vem e fosse estender 2 semestres, eu faria aí o meu 7º, 8º, o 9º, 10º, com as disciplinas dele que estão faltando, e assim, fazendo 2, 3 disciplinas no máximo por semestre, e pegando esse tempo extra para fazer estágio IC. Tá, só deixa eu falar uma coisa sobre IC. Uma IC formalizada, como iniciação científica mesmo, que eu acho que é o que tem que ser, sabe? Vamos fazer essas coisas assim, voluntárias, ser voluntária, sem vínculo nenhum, sabe? Tem que ser pelo menos uma IC voluntária oficial, sabe? Com um documento da própria. Geralmente é meio do ano, sabe? Meio do ano em diante. Então, eu acho que deveria procurar esse meio de ano agora deve lançar alguma coisa se você começaria agora, porque o meio do ano que vem eles não vão aceitar, porque você vai estar para formar no final do ano, entendeu? Então não vai dar certo. Uma IC teria que começar a IC agora. Deixa eu ver se tem algum edital de IC. Porque já foram os editais de iniciação científica para bolsista, sabe? Assim, eu acho que do Vitor não vai ter, porque eu tinha perguntado já. O que ele falou? Eu mandei um e-mail para... Na verdade, todo o início de disciplina, ele manda para a gente, falando de, principalmente, IC e TCC. Eu mandei um e-mail para ele perguntando no início do semestre passado e no final. E o retorno dele é que ele não conseguiu, não ia ter nada para realmente fazer oficialmente. Porque aconteceu o seguinte, o de 2021 o edital veio com ele na tela aqui, ele veio em maio para submeter em junho.
né? Aí saiu o resultado preliminar, agora, há pouco tempo atrás, ao final de. Agora em julho, praticamente saiu o resultado preliminar. Só que eu não sei se ele pediu. Eu não sei se ele pediu ou não. Deixa eu ver se eu tenho acesso ao resultado aqui. Deixa eu procurar o nome dele. Victor. Eu acho que não. Vamos tentar. E Yoshimura, né? Aham. Mas é só Victor Leonardo. Não tem. Ó, ele não pediu, então. Ou pediu e não entrou na. Quando acontece isso, é bem provável que ele não tenha pedido. E aí, logo que a PROP solta esses resultados, adequa os bolsistas, eles lançam geralmente um PIVIC, que é Iniciação Científica Voluntário. Aí a gente vai ficar sabendo de novo. Aí provavelmente isso vai aparecer para os professores. Quando aparecer, eu te mando. Aham. Te mando para você dar uma forçada de barra com ele. Fala, professor, eu queria entrar como Não, voluntário. Mas meu plano era dar essa forçada de barra assim que eu passasse, né? Então, mas se você esperar tudo isso, Não, você já era. vai conseguir, porque ela sempre é no meio do ano e eles não pegam aluno que são formandos, entendeu? Então teria que ser esse ano. O ano que vem você já não consegue ser mais. Não, sim, eu ia pedir nesse ano, na verdade. O planejamento era pedir nesse ano. Só que Mas não tem mais. Já era. edital, entendeu? Então, assim, o edital vai sair agora em setembro, aí ele já vai completar, vai pegar as iniciações, elas têm duração de 1 ano. Nossa, é verdade. Agora eu parei de pensar. Já é agosto. Triste isso aí. Exato. Aí vai ficar 1 ano, até o meio do ano que vem, entendeu? Aí vai abrir o do ano no meio do ano que vem, e aí você não vai poder pegar porque você é formando. Olha, dá pra gente fazer um negocinho, porque eu não. Brincadeira, porque eu não vou ser formando. Não, você é você, não tem jeito. Dá uma pensada aí, Kiki. Mas obrigado, galera, é isso mesmo. Era só essa palavrinha mesmo, brigadão. Ó, e aí, mas de qualquer forma, se não der certo uma IC, pega um tópico que você gostaria dessas áreas aí do Vitor, essas áreas que você gosta da engenharia, traz para essa disciplina de metodologia e vamos colocar ela num texto. Posso colocar? Oi? Vou mandar uns e-mails para ele. Para ver se tudo bem. Professor, vou trabalhar lá na disciplina, já queria pegar algum problema que tivesse, né, num escopo de uma iniciação científica, no porte de uma iniciação científica, porque eu quero trabalhar lá na disciplina e quem sabe aproveitá-la como um TCC, né, futuramente, aí ver se ele te abre algum leque de problemas, né? E aí, se você me colocar em cópia no e-mail, eu colaboro ali com a discussão. Beleza. Tá? E daí você já tenta fazer alguma coisa focada. Quem sabe depois vira um TCC, sabe? Já fica... É isso, obrigado, Liana. Beleza, então. Até mais, abraço. Tchau, abraço. Até mais.